Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula do livro Por que Você Acredita. Estou gravando aqui a lição do Por que Você Acredita em Deus. Nós já fizemos essa aula, mas infelizmente por um problema técnico, aqui, a aula não foi bem gravada. Aliás, não foi gravada, Eu achei que estava gravando e aí por um problema acabou que não foi gravada. Então a gente vai passar de novo, o tema que nós estudamos, até para ficar disponível no site da igreja, para no futuro outras pessoas que quiserem acessar também terem a possibilidade. E o capítulo que nós vamos estudar é o segundo capítulo do livro, Por que Crer em Deus? É fato que o ateísmo, nesses últimos anos, ele vem crescendo consideravelmente. E a gente tem algumas figuras que são muito prominentes no crescimento desse novo ateísmo. E elas são o Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett. E eles têm até um apelido para eles, que é até engraçado, não sei quantos de vocês estão familiarizados com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles são considerados os 4 cavaleiros do não Apocalipse. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode ler a Bíblia em Apocalipse capítulo 6. E aí vocês vão ver quem são esses 4 cavaleiros do Apocalipse, e por que essa analogia dos 4 cavaleiros do não Apocalipse. Bom, eles são considerados os 4 cavaleiros do não Apocalipse do novo ateísmo. Mas por que ele é chamado então de novo ateísmo? O ateísmo, como muitos sabem, ele é algo que acontece desde a criação do cristianismo. Desde o começo da história dos homens, já existem pessoas que começam a duvidar de Deus, começam a duvidar das promessas dele. Então o ateísmo não é algo novo. Existem até relatos, já livros antigos, falando da não existência de Deus. Mas então por que ele é chamado de novo ateísmo? Porque ele é uma forma nova de pregação do ateísmo. Não simplesmente nega a existência de Deus, mas além disso eles são muito ousados em pregar a não existência de Deus. E além do mais, eles acreditam que a religião é algo prejudicial. Eles pregam que assim como na evolução, nós fomos evoluindo de uma célula até agora, chegamos num ponto da sociedade que temos que evoluir novamente e parar de acreditar numa divindade, porque faz parte da evolução natural. E vamos apresentar agora também algumas razões para não crer. Por que a gente não creria em Deus? A Christopher Hitchens, ele faz a defesa de não crer em Deus trazendo os abusos que as religiões causam, todos os abusos cometidos pelas religiões. Então a gente pode citar várias coisas, todos somos familiarizados com os abusos das religiões. As cruzadas, tudo em nome da defesa de um Deus, todas as guerras que aconteceram, de um tipo de religião com outra religião, mesmo dentro do cristianismo, a gente vê guerra de facções de cristianismo diferente, brigando entre si. Além do mais, muitas pessoas abusando, usando charlatanismo. A gente vê hoje na televisão tantas pessoas abusando de pessoas, pedindo dinheiro. Nessa pandemia a gente vê alguns relatos aí na internet de pessoas vendendo álcool em gel a preços super inflados, a cura pro coronavírus. Isso vem desde o começo do cristianismo, Então, tudo isso é levantado por Christopher Hitchens como uma razão para a gente não crer. E ao refletirmos nisso, podemos reconhecer que, de fato, é um bom argumento, Se existe um Deus e tudo isso de ruim acontece ligado a esse Deus, faz sentido. Só que essa pergunta é capciosa, há uma pegadinha nessa pergunta. Porque quando você julga o que a religião faz, você não está julgando o que é a religião em si. Faltou para ele aquilo que está em Atos, capítulo 17, versículos de 10 a 12. Diz o seguinte: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens.
Destaque aqui no versículo 11: os bereanos eram bem mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então os bereanos, eles tinham o hábito de confrontar aquilo que era dito com o que estava escrito, com as promessas de Deus. E para Christopher Hitchens faltou essa busca mais profunda, para ver se aquilo que as pessoas fazem em nome de uma religião é realmente o que Deus pede que seja feito na sua palavra. Os ateístas, quando usam esse tipo de argumento, eles não estão examinando a motivação. Christopher Hitchens, ele não está examinando realmente o cristianismo. Ele simplesmente está pegando as atividades que as pessoas praticam no nome do cristianismo. Então, é realmente injusto igualar o comportamento com a verdade que é ensinada na palavra de Deus. Além de Hitchens, também Dawkins traz bons argumentos, para a não existência de Deus. Ele começa duvidando da existência de um Deus bom. Ele traz Deus como um ser cruel, um ser realmente maldoso, que contradiz às vezes com a expectativa que nós temos de um Deus bondoso e amoroso. Eu vou ler aqui na página 36 uma citação de Dawkins, tá? Fica no final da página 36 do livro, e é a citação aqui dele. A quantidade total de sofrimento anual no mundo natural está além de toda contemplação decente. Em um universo de forças físicas e replicações genéticas cegas, algumas pessoas serão machucadas, outras pessoas terão sorte. Você não achará qualquer sentido nele, nem qualquer tipo de justiça. O universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se no fundo não há projeto, propósito, bem ou mal. Nada a não ser uma indiferença cega, impiedosa. Então Dawkins enxerga que há de errado no mundo porque é tudo muito aleatório. Pessoas se dão bem, pessoas se dão mal. Não aparenta ter um controle como se esperaria se um Deus tivesse criado isso tudo e estivesse coordenando todas as coisas. Ele também enxerga de forma correta que existem coisas terríveis. Nós estamos no meio de uma pandemia, muitas pessoas na sua casa, sem a possibilidade de trabalhar, muitas pessoas passando necessidade. Então, onde está Deus? Às vezes muitas pessoas perguntam, Isso realmente nos faz refletir. Será que Deus existe? Será que Deus cuida da gente como coloca? Só que existe uma contradição, porque se ele de fato cresce no que escreveu, então uma crença na existência de Deus não seria má nem boa, não teria propósito ou projeto, seria tão indiferente quanto o seu ateísmo. Ele não deveria perder tempo se preocupando com isso, mas ele gasta tempo confrontando Deus. Então ele não se contenta apenas em não crer em Deus, ele advoga que isso é mal para a sociedade. Como que para ele é algo que é indiferente, se estamos no meio desse caos todo, como ele mesmo coloca, no meio de replicações genéticas cegas, num universo deixado ao caos, por que ele faz questão de pregar contra a existência de Deus? Há uma motivação maior do que isso. Citando aqui na página 37, é absolutamente garantido dizer que se você encontrar alguém que alega não acreditar na evolução, essa pessoa será ignorante, imbecil ou louca, ou perversa, mas eu prefiro não considerar essa hipótese. Então ele ainda diz que nós temos que ser, como hoje também está muito em discussão, temos que ser cientificistas, até é difícil falar essa palavra, mas temos que acreditar no que os cientistas dizem cegamente, acreditar na não existência de Deus. Dawkins, ele é maldoso no que ele diz, porque ele advoga por algo que é incoerente na própria concepção dele. No entanto, a gente não fica só com essas razões para não crer. É muito fácil a gente se perder nesse meio de tantos questionamentos, tantas pessoas que são contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a existência de Deus. Mas nós temos razões para crer. Em 2015, o grupo Barna fez uma pesquisa e constatou que 25% das pessoas não creem em Deus, mas 75% das pessoas creem em um Deus. Isso, 3/4 das pessoas que foram entrevistadas creem em um Deus. Não que isso realmente ateste a existência de um Deus, mas nós podemos argumentar que a concordância entre as pessoas ela não é prova de nada.
mas ela indica talvez uma pré-criação, uma predisposição, né, das pessoas a entenderem uma verdade. Né? Isso é um indício de que existe alguma coisa nas pessoas que induz a crença em Deus. Nós, como cristãos, temos o entendimento que é Deus que colocou isso em nós. Né? Ele colocou essa necessidade de divindade, a busca por um Deus incessante no nosso coração. Mesmo Cícero, de 106 a.C., ele diz o seguinte: nunca houve povo tão bárbaro que não tivesse a crença em deuses. Até Calvino cita isso, porque, de fato, desde a antiguidade as pessoas creem em Deus, e isso já era reconhecido por historiadores antigos, né, mesmo antes de Cristo. Reforçando, a concordância simples, ela não é prova de nada. Né? A gente vê muitas barbaridades de pessoas que a maioria concorda, e isso não prova nada. Na antiguidade as pessoas criam que a Terra é plana, né? Agora, hoje as pessoas ainda creem, então não sei mais se a Terra é plana, se ela é redonda. Mas, para fim de argumento aqui, vamos acreditar que a Terra é redonda, tá? Então, mas antigamente as pessoas queriam que a Terra era plana, e não só, e por isso não tornava o argumento delas verdadeiro. Mas além dessas razões para crer, externas, né, que a gente pode olhar para fora e enxergar, nós temos razões internas que advogam a favor da crença em Deus também. Como eu disse anteriormente, todos crerem não prova nada, mas ela demonstra um senso de divindade. Então há dentro de nós vamos chamar de vazio, uma necessidade, uma voz que clama por um Deus. Então, essa concordância geral ela não confirma, mas ela demonstra alguma coisa mais profunda do que nós podemos demonstrar. Na página 40 há uma citação de Calvino que eu vou ler para vocês. Que existe na mente humana, e na verdade por disposição natural, certo senso da divindade. Consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção da sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando instila novas gotas, de sorte que, como todos, a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. Como Calvino bem fala, temos um instinto natural que o próprio Deus implantou. Se vocês estiverem com a Bíblia próxima a vocês, abram em Romanos capítulo 1, versículos de 18 a 20. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha que texto mais profundo. Deus colocou na criação a revelação de si mesmo. As pessoas são indesculpáveis porque Deus colocou a manifestação da sua glória, da sua existência na criação. Como que as pessoas podem ver a vida? Como elas podem ver toda a criação, toda a humanidade, toda a terra, tudo que existe, o universo infinito, as estrelas, e pensar que não foi um Deus que criou isso? Como conceber que a vida existe sendo que não foi um Deus que criou? É muito negacionismo, é até um insulto a Deus. Né? Deus fez tudo com tanto cuidado, com tanto carinho, as cores diferentes, os sons, os cheiros, né? A vida. Parem e pensem. A reprodução humana, que é coisa fantástica, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e vê-la crescer, vê-la nascer, desenvolver dentro da barriga, do nada, um ser que não existia até 4 anos atrás, agora é um ser que a gente não consegue viver sem. Que coisa maravilhosa, né? Ela tem a vontade própria, ela pensa por si mesma. Então a vida é algo que revela de forma muito clara a existência de algo criador, né? E nós sabemos quem é esse criador, que é Deus. Gostaria de citar também aqui na página 42, o penúltimo parágrafo diz o seguinte: Deus usa o que ele fez para implantar essa verdade em nós. O resultado é que todos nós ficamos sem desculpas. Ninguém ficará diante de Deus no dia do juízo e dirá: eu não o conhecia, ou o Senhor nunca me revelou quem é. Todas as criaturas humanas de Deus
conhecem os atributos invisíveis e de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Então, não tem como negarmos a existência de Deus. Deus deixou muito claro em todos os lugares a marca da sua existência. Quando nós reconhecemos essa verdade, nós chegamos a uma conclusão, que as pessoas não têm medo de reconhecer simplesmente a existência de Deus. Talvez seja até simples falar que Deus existe e viver a vida como queiram, como ela é. Mas quando a gente conhece e reconhece a Deus, a gente também vai ter que nos submeter à vontade dele, conhecer o que ele exige de nós. E quando nós negamos essas verdades que nós conseguimos encontrar em tantos lugares, nós acabamos criando ídolos nos nossos corações. Algumas pessoas criam ídolos na própria vida, outras criam o ídolo, como o ateísmo acaba sendo um ídolo, né? Nós criamos ídolos ao negarmos a existência de Deus. Citando algumas outras razões externas para a crença, né? Nós estávamos falando das razões internas, aquilo que vem dentro de nós. Também temos razões externas. Bertrand Russell, ele traz um argumento muito forte, que é o argumento da causa e do efeito. Todo efeito tem uma causa. A gente não tem uma causa sem um efeito, né? Então, se a gente pega o argumento da vida, a vida não pode ter sido criada sem ter um efeito que fosse a vida, né? Nós não conhecemos outra forma de criar vida a não ser por outra vida, né? Todas as formas que nós conhecemos de vida vêm de vida. Então, onde iniciou isso tudo? O argumento da causa e efeito nos leva a entender que algo que tinha vida nos criou a vida. Além disso, nós temos o argumento da nossa existência, que é limitada e dependente. Como nós somos limitados, devemos ter algo ilimitado e independente para nos criar. E o outro argumento é o argumento de um arquiteto. A vida como nós conhecemos, ela tem um ajuste muito fino, né? É até conhecido como argumento do ajuste fino. Porque todas as coisas, todo o universo, ele tem um equilíbrio que é regido por leis muito específicas. Qualquer variação faria com que as condições que nós temos hoje não trouxessem vida. Então, se a Terra estivesse distante do Sol por alguns quilômetros, se a temperatura aqui tivesse uma variação um pouco maior, como acontece em outros planetas no Sistema Solar, mesmo a interação entre átomos é algo tão fantástico, né? Se a gente pega os átomos, eles se juntam uns com os outros por meio de algumas forças, chamada força intermolecular, e da mesma maneira que elas se juntam, elas são coesas que elas não saem. A gente pensa que o meu dedo ele é composto por vários átomos que são ligados uns nos outros. Mas se eu encosto um dedo no outro, como que os átomos desse dedo sabem que não podem se conectar a esse dedo? Então tem a força fraca, a força forte. São leis muito específicas que governam toda a criação. Olha que coisa fantástica. Então esse é um argumento muito forte para a existência de um Deus que criou isso de forma muito específica. E quando olhamos para esses argumentos, a gente acaba entendendo mais por que os ateístas eles rejeitam a Deus. Um deles, que é Thomas Nagel, ele é muito verdadeiro no que ele fala. Ele diz o seguinte: a verdadeira razão para esta objeção é que eu espero que Deus não exista. Na verdade, eles não creem que Deus exista. Eles não têm como provar que Deus existe ou não existe. São todos argumentos. Mas no fundo, eles esperam que Deus não exista. Nós trouxemos alguns argumentos que merecem resposta, né? Falamos de Christopher Hitchens no começo, que ele luta contra a existência de Deus, mas se para ele não existe bom, não existe nada bom ou ruim, para que lutar contra a existência de Deus? É só deixar que exista, faz parte da evolução, né? Então a gente consegue refutar esse argumento dessa maneira. Bom, quanto ao argumento de Dawkins, que diz que nós somos tolos ao não acreditar na evolução, como ele coloca, uma evolução pura e cega, que tudo é indiferente. Então, se tudo é indiferente, a vida é indiferente. Não precisamos defender a vida, como ele coloca, né? Porque ele preza pela vida, né? Mesmo a racionalidade, ficar argumentando, ficar discutindo, é indiferente, não tem ponto algum. E até mesmo o cristianismo é indiferente. Para que lutar contra o cristianismo se ele realmente crê que tudo é indiferente? Então, o que a gente reconhece no fim? No fim,
A razão para que as pessoas não creem em Deus nunca são argumentos. Elas nunca negam a Deus ou rejeitam a verdade da palavra de Deus simplesmente por argumentos ou porque é mais racional não crer em Deus. A gente reconhece que é a disposição das pessoas no coração de não crer em Deus que as leva a não crer em Deus. Elas não querem que Deus exista. Elas realmente acham muito melhor rejeitar a Deus do que acreditar num Deus para quem elas vão ter que prestar conta. Nós temos que lembrar que o crer em Deus não é uma obra simplesmente humana, mas é uma obra do próprio Deus. Ele colocou as evidências da natureza, Ele criou tudo, Ele que nos faz para que sejamos realmente filhos dele. Temos que lembrar que o Espírito Santo é aquele quem vai convencer os descrentes. É aquele que nos convenceu. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a gente tem que reconhecer que é a obra do Espírito em nossa vida que nos faz crer em Deus. Então, nunca podemos sair com esses argumentos simplesmente como simples argumentos que provam ou desprovam a existência de Deus. Sabemos que existem esses argumentos, que é importante refutá-los na medida que nós temos a oportunidade, mas também não devemos fazer disso o objetivo nosso de vida, somente refutar esses argumentos. Porque as pessoas que não creem, temos que orar para que Deus mude o coração delas. É o Espírito Santo quem é capaz de convencê-las. É a nossa oração por intercessão, é o nosso elevado evangelho, mas o crer ou não crer vem de Deus. Né? Não nos enganemos, nós nunca convenceremos as pessoas de que Deus existe. O Espírito Santo as convencerá. Nosso papel é levar o evangelho, refutar os argumentos quando possível e ter consciência de que as pessoas, quando negam, elas não querem que Deus exista. Para encerrar, gostaria de citar a página 54, que diz o seguinte: C.S. Lewis disse: "Creio no cristianismo como creio que o sol nasce todo dia. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Esse é o ponto que precisamos lembrar quando tentamos responder à pergunta do porquê cremos em Deus e por que outros também deveriam crer. Não será suficiente apenas dizer que cremos em Deus por causa de algumas evidências, pois, como vimos, toda evidência é interpretada por pessoas. Se essas pessoas não virem as evidências pelo que são, será preciso dizer mais. Temos de ajudar as pessoas a entender porque, sem minha crença em Deus, não consigo ver corretamente qualquer outra coisa no mundo. Minha crença no Deus cristão ilumina o mundo, oferece uma visão adequada e clara dele, e de mim mesmo como pecador." Quanto à pergunta, por que você crê em Deus? Podemos começar o raciocínio sobre o que significa ver e compreender tudo por meio de Cristo. Fora dessa crença, não há sol que nos permita ver tudo corretamente. Sem nossa crença em Deus, continuamos cegos, surdos e mortos para a glória de Deus no mundo. Somente Deus, no Evangelho que dá vida, é capaz de mudar isso. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa reflexão. Obrigado porque podemos crer na Tua existência e sabemos que é o Teu Espírito e o Teu poder que nos faz crer, Deus. Ajuda-nos a ter as verdades em nosso coração para poder argumentar com as pessoas, mostrar para elas que existe um Deus e que esse Deus pode ser crido racionalmente. Mas ajuda-nos também a entender que quando levarmos as Tuas palavras às outras pessoas que não crerem, que a obra é Tua. Não nos faça entrar em brigas desnecessárias ou então em argumentos fúteis, mas que o nosso objetivo seja em amor levar o Evangelho às outras pessoas. Abençoa aqueles que não têm entendimento, para que os olhos deles sejam desvendados e possam enxergar a verdade da Tua criação. Obrigado por tudo que Tu fazes por nós. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Isso aí, gente. Até logo.